E o DC Notícias Web vai falar sobre esse início de ano, sobre os impostos, que não são poucos. Os brasileiros pagam muitos impostos. E sobre essa importância, o que devemos parcelar, o que devemos pagar já nesse início de ano, nós vamos tirar algumas dúvidas. E quem vai conversar conosco é a professora mestre Leonor Venson, que também é contadora e sempre está nos atendendo gentilmente. Professora, seja muito bem-vinda. Olá, Andréia, obrigada. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa área, da área contábil, e principalmente agora, que é início de 2022, que nós temos, assim, vários tributos sendo lançados para o contribuinte. Então, vai ser um prazer estar tirando as dúvidas. Professora, num panorama geral, os impostos para 2022, como é que começam a vencer esses impostos? Como é que começa esse ano de tributos? Então, nós já temos ali no lançamento para o início do ano de 2020, o IPVA 2022, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, né, que pode ser pago à vista, para alguns tem que acompanhar pelo final da placa, que é lançado no site da Receita Estadual do Paraná, ou diretamente no Detran. Com o Renavan você pode ter acesso, ou ele pode ser pago em até 5 parcelas. Então, esse imposto é um valor atribuído ao bem, né, que teve, inclusive, os veículos usados valorizaram no ano passado, por conta da oferta e demanda. Então, esse ano, o IPVA está previsto um pouquinho mais salgado do que o ano anterior. Uma das novidades, que não é novidade, mas que é sempre bom lembrar, é a questão de abater o valor do IPVA com os créditos da Nota Paraná. Então, quem tinha crédito e não resgatou, ele pode optar por abater o valor do IPVA. Então, seria uma das dicas aí para quem quer economizar um pouco, né, no desembolso do pagamento dos tributos. Professora, falando no IPVA, o IPVA já começou a vencer, a senhora explicou aqui pelas placas dos veículos. Para quem vale a pena pagar esse parcelamento? Vale mais a pena aquela pessoa que conseguir guardar uma graninha aí, de repente, no final do ano, com 13º, férias? Pagamento à vista, o que vale mais a pena para o contribuinte? Pagamento à vista é 3%. Então, se for aplicar esse valor para ter um rendimento, com certeza ele vai estar equiparado, tá? A vantagem não é grande, 3%, mas se tiver, já é uma economia. Então, quem puder pagar com o desconto de 3%, com certeza um ganho pequeno vai ter. Quais são os próximos agora que vem após o IPVA? Então, nós temos também o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, né? Que ele é uma categoria obrigatória, todos os proprietários de imóveis, e deve ser pago anualmente. Então, os donos de casas, estabelecimentos comerciais e prédios, eles devem ser pagar essa taxa anual à vista, né, ou parcelado também. Então, tem que ficar atento para ver se vale a pena ou não. No caso de Foz do Iguaçu, o pagamento à vista, ele tem um desconto de 10%. Então, esse parcelamento, caso não possa ser pago à vista, ele pode ser feito em até 10 vezes. Então, uma outra forma, né, de auxiliar o contribuinte a evitar a inadimplência, ele colocou também um desconto progressivo que pode ser totalizado em até 15%. Então, tem que analisar as vantagens ou não de estar recolhendo esse imposto à vista de uma vez só. E nessa sequência, logo vem o imposto de renda. O imposto de renda. Só lembrando ainda do IPTU, que existem algumas exceções com relação à renda, né, e único imóvel. Então, existem isenções, é interessante procurar e ingressar com o pedido ou até uma revisão do próprio IPTU, se caso não concordar com o valor, tá? E nós temos agora para o mês de março, então, o início da entrega das declarações de ajuste anual, é o momento de acertar as contas com o leão. Os tributos do ano de 2021 vão ser declarados e ajustados agora. Então, quem recolheu o tributo no ano passado, é o momento, às vezes, até de fazer esse ajuste, informar as despesas dedutíveis e pode até restituir parte desse valor. Então, é importante já ir separando os documentos, né? Os gastos com
plano de saúde, despesas médicas, gastos com educação, tanto do principal quanto do dependente, tá? Que se tiver os dependentes, pode incluir essas despesas, e já ir se adiantando. Então, lembrando que quem entregar primeiro, recebe primeiro a restituição, se caso houver, né, valor a restituir. Professora, o Brasil é um dos países que pagam-se muitos impostos, e logo no início do ano, como é que dá para driblar tudo isso, professora? Tem alguma dica importante para quem nos ouve nesse momento? Na verdade, não perder os prazos, porque sempre que o tributo atrasa, né, o recolhimento tem multas e juros, então acaba ficando mais caro. Uma alternativa seria declarar no prazo, efetuar os pagamentos parcelados, então, para não incorrer em juros e multas. Mas, realmente, há uma pesquisa do Instituto Tributário que o brasileiro trabalha até o mês de maio, né, para pagar os tributos. E depois é que ele começa, né, trabalhar para pagar os outros gastos e despesas. Mas, no ano passado, para você ter uma ideia, foram 34 milhões de declarações, né? E cerca dessas, 60% tiveram valores a restituir. Então, talvez, uma dica é verificar realmente, né, todas as despesas que você tem para lançar, não deixar nenhum tributo sem declarar. Então, gastos, ganhos como salário, aluguéis, prêmios de loteria, investimentos, é importante fazer e não deixar nenhum desses bens sem informar, porque se deixar, pode incorrer, daí cair na malha fiscal e ainda ser penalizado com uma multa de 75% em cima do imposto a pagar. Então, é importante, né, que preste atenção e busque, se for o necessário, uma assessoria, procure um contador, que ele, com certeza, vai ajudar a fazer a forma mais adequada, né, e nesse ajuste anual, pode ser que você ainda tenha valores a restituir. Lembrando que nós temos também a possibilidade de destinar até 3% do imposto devido para os projetos sociais da nossa cidade. Isso pode ser feito diretamente na declaração, que inicia agora em março. Então, uma dica importante, que recolhe no DARF separado e abate do imposto a pagar ou o imposto a restituir, acabam recebendo de volta esse recurso e acaba ajudando a nossa cidade. Professora, uma dica importante seria planejamento e organização para que esses impostos não virem uma bola de neve, como a senhora mesma falou aqui, e as pessoas muitas vezes não acabam pagando e isso vai se atropelando de um ano para o outro? Com certeza, fazer o planejamento, né, analisar a situação, porque nós temos o IPVA, que pode ser parcelado, o IPTU pode ser parcelado, o imposto de renda também pode ser parcelado em até 8 vezes. Então, analisar a situação e fazer o quê? Cumprir os prazos e, no caso de uma impossibilidade, você tem os parcelamentos aí que dilui para o resto do ano e você consegue tranquilamente driblar todo esse gasto que está previsto aí para o cidadão para 2022, assim como nos outros anos também aconteceram. Professora mestre Leonor Venson, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer essas preciosas informações para os contribuintes, para quem nos acompanha aqui no DC Notícias Web, e agradecer a sua presença, sempre muito importante também. Muito obrigada. Obrigada a você, André, e à disposição. Sempre que precisar, nós estamos aqui para atendê-los. Lembrando que o curso de Ciências Contábeis, né, estamos iniciando novas turmas aqui, 2022, formando profissionais para colocar no mercado de trabalho. Nós estaremos ali com algumas ações de orientação para o imposto de renda no mês de março. Mas estaremos divulgando as datas e os locais futuramente. Muito bacana. Obrigada mais uma vez, professora, e até a próxima.